E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente 2 atualizações e 4 matérias, tá? Então a gente precisa correr um pouco, apesar que as atualizações são rápidas. Nós não temos muito o que falar. Primeira atualização, o PIB americano caiu, caiu 0,5%. Antes que a previsão era 0,2%, então caiu mais do que esperado. Então você vê que os Estados Unidos está galgando ali, se não tomar cuidado, vai entrar realmente na recessão. Tá? Então nós temos que ver como é que vai ficar o segundo semestre agora, porque dia 9 agora, se o Trump não prorrogar, acaba o prazo de negociação do Japão para fazer em relação às tarifas recíprocas. Aí a coisa vai degringolar ainda mais para o lado de cá, tá? No Japão. Então, tome cuidado. Japonês, mas você já começou falando nas atualizações? Sim, tá? Por quê? São coisas rápidas, tá? Então não tem muito que bater. Nesse aqui não tem muito. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei de uma reportagem de uma senhora que ela meteu o governo no pau ali, tá? Porque ela não estava conseguindo sobreviver com a aposentadoria dela. Pois é, saiu o resultado hoje. Quem assistiu o vídeo ontem deve se lembrar que eu falei que ia sair o resultado hoje e saiu. Então o que aconteceu aqui? Supremo Tribunal do Japão emite a decisão unificada em processos de indenização estadual que cortes graduais de benefícios sociais são ilegais e são cancelados os cortes. Então aquela senhora ganhou. Tá? Então você vê que bacana, pô, pelo menos alguma coisa. Por que eu fico muito indignado em relação a esse tipo de coisa com os aposentados? Passaram a vida inteira sustentando a economia do país, pagando ali direitinho, fazendo tudo seu dever cívico que tem que fazer. Quando chega no momento que é para ele desfrutar tudo aquilo que ele veio fazendo recolhimento ao longo dos anos das vidas deles, eles são onerados de várias formas. Pô, isso é um desrespeito sem igual. Tá? Como eu penso tá? Da mesma forma que eu não gosto de ver minha mãe sendo onerada, outros idosos sendo onerados, porque trabalharam pra cacete, deram sangue ali, né? Noite sem dormir, cansado, trabalhando ali para poder ajudar, entre aspas, o governo pagando seus impostos em dia. E o governo vem e faz um troço desse, né? Porque para eles é muito fácil. Eles têm altos salários, não tem que ficar se lascando dentro de uma fábrica ou num comércio ou em alguma outra coisa. É muito fácil ficar sentado embaixo de um ar-condicionado falando besteira, tá? Ganhando altos salários. Vá lá, enfrenta lá, pega o boi pelo chifre, aí depois vem falar besteira, tá? Aí é diferente. Por isso que eu fico muito puto quando eles falam assim: ah, vamos aumentar a carga tributária para o aposentado, vamos ter mais descontos para o aposentado. Porra, sacanagem isso, né? Falta de respeito do cão. Aqui nós vamos... Agora eu vou trazer a pauta do dia. Olha só. Governo japonês vai tirar ajuda de subsistência para os estudantes de doutorado. Então você vê que só japoneses terão direito. Sacanagem? Porra, pra caramba. Tá? Isso é uma puta de uma hipocrisia em relação ao que eles vêm falando, que eu já vou trazer para você. Aí a partir daqui a coisa fica gostosa. Por quê? São os relatórios do governo japonês para emprego, desemprego, tá? No caso assim, vagas de emprego, como é que está o mercado em geral, e essa daqui é para aqueles que pensam em, cansa de falar, em aposentar no Japão. Olha só. A taxa nacional de contribuição previdenciária aumentará pelo 13º ano consecutivo. Tá? Só que o que me chamou a atenção aqui não foi esse aumento. Muito pelo contrário. É o arrombo que está dando nas contas do Japão. Tá? Então isso aqui vai dar um problema no futuro depois. Eu vou trazer isso para você, já para você ficar ciente em relação ao que eu quero dizer. Então vamos lá. Auxílio de moradia. Então assim, para os estudantes de doutorado. Ah, japonês, mas estudante de doutorado geralmente tem dinheiro. Nem todo mundo. Tá? Nem todo mundo que faz doutorado aí tem dinheiro. Tá?
Então tem que tomar muito cuidado. Por que eu falo que isso aqui é uma hipocrisia? Porque o governo japonês estava tentando trazer estrangeiros, tá, para movimentar a economia. Só que eles não queriam qualquer estrangeiro, eles queriam estrangeiros formados. Formados para uma série de áreas aqui no Japão, para tentar alavancar a parte de tecnologia e outras coisas. Tá? Só que na hora de ajudar o estrangeiro a se formar, a fazer as coisas, eles não querem. Porque olha só, em relação ao sistema nacional que fornece o suporte financeiro a estudantes que ingressam no programa de doutorado, o Ministério da Educação do Japão apresentou uma política a um painel de especialistas para revisar os beneficiários do suporte para despesas de subsistência, limitando-os apenas para os japoneses e não fornecendo mais o suporte aos estudantes estrangeiros. E a política foi amplamente aprovada. Então o que isso quer dizer? Que o Japão, ele só quer sugar o estrangeiro, ele só quer usar o estrangeiro. Aquilo que o estrangeiro teria de direito, eles estão tirando todos os direitos, estão ficando só os deveres. Por isso que daqui para frente, para nós que moramos aqui no Japão, nós temos que pensar muito bem se ainda vai começar a valer a pena, por causa de determinadas leis que estão acontecendo, que ainda vão virar, continuar a querer fixar a residência no Japão, ou vir só com a ideia, já que o Japão quer me usar, também vou te usar. Vem aqui, você pega todo o dinheiro, faz a evasão de divisa, manda o dinheiro japonês para fora, a economia do Japão se lasca, tá? Mas você fica bonito lá fora. Então você tem que começar a ver esse tipo de coisa, tá? Porque dependendo, para compensar, para se aposentar no Japão, dependendo, não vai ser uma boa coisa dessa geração para frente, tá? Mas continuando aqui. Em esforços para aliviar as preocupações financeiras dos estudantes que desejam progredir num curso de doutorado, o governo vem implementando um programa chamado Programa de Pesquisa Desafiadora para os Pesquisadores da Próxima Geração, comumente conhecido como SPRING. Desde 2021, já tem 4 anos ali. O programa fornece aos estudantes de doutorado excepcionais até 2,9 milhões de ienes por ano para custear despesas de pesquisa e subsistência. Japonês, 2,9 milhões de ienes para um ano. É muito? Não, não é. Não é. Porque se você levar em conta que esses 2,9 milhões, isso foi até isso, tá? Geralmente é menos que isso. Então não dá para mim te falar assim, X. Eu vou te falar com teto, tá? Se você pegar e dividir esses números, esses 2,9 milhões, vai dar uma média, tá, em 10 meses de 290 mil ienes. Isso é mais ou menos um salário mediano aqui no Japão. Tá, um salário mediano, porque tem gente que ganha bem menos que isso. E claro, tem pessoas que ganham mais. Então isso aqui é um salário mediano. Tá? Só que aqui está falando despesas de pesquisa e subsistência. Então, de todo esse dinheiro, a pessoa ela tem que fazer a pesquisa dela e ainda sobreviver o mês, comer e etc, pagar sua moradia com todo esse dinheiro. Então, se você falar que é muito, não é. Tá? Se você levar em conta com a vida de um trabalhador normal aqui no Japão, não é muito. Tá? Mas continuando aqui. Antes que alguém fale, japonês, mas isso é dinheiro de graça para os caras que estão estudando. Só que, se você quer que um país cresça, você tem que investir em educação. Porque em cima dessa parte da educação, vai sair muitas pessoas, muitas mentes brilhantes, que vão ajudar aquele país crescer. Porque dependendo da forma que ele passar aqui, se ele vier para o Japão, fazer o doutorado dele e não tomar muita pancada, ele acaba ficando. Porque ele não vai ter raiva do país. Mas se você vai para um local que você só apanha, você vai ficar naquele local? Você não vai. Então aí o que acontece? O Japão custeia, só que a pessoa vai embora. Porque tá apanhando pra cacete, dependendo. Então, vale a pena? Dependendo não vale. Então, se elas tratassem os melhores, os estrangeiros, principalmente essas mentes que estão fazendo doutorado,
pode ser que no futuro eles adiantem a vida em muito, tá, do Japão em si, tá, como país, como nação. Mas tirando isso, que seria um incentivo, a partir da hora que você tira todo o incentivo da pessoa, você só desincentiva a pessoa, você acha que ela vai fazer? Já dá para você ter uma ideia, né? Então, continuando. E então, o Ministério da Educação do Japão apresentou uma política para revisar os beneficiários da Bolsa de Incentivo à Pesquisa, que fornece até 2,4 milhões de ienes para custear as despesas de subsistência, limitando o apoio a estudantes japoneses e não fornecendo mais o apoio a estudantes estrangeiros, em uma reunião de especialistas realizada no dia 26, que foi amplamente aprovada. Quanto ao motivo da revisão, o MEXT, o MEXT é a sigla de Ministério da Educação, Cultura, Esporte e Tecnologia, tá, do Japão, declarou que ela se baseava no propósito de um programa de apoiar estudantes japoneses que ingressaram no curso de doutorado e que considerará o momento da revisão tendo em mente o ano fiscal de 2027. Enquanto isso, os estudantes internacionais continuarão recebendo apoio para a despesa de pesquisa. O que isso quer dizer? Se o cara precisar de comprar uma folha de papel, o Japão vai ajudar com uma folha de papel. Mas para você comer, para você beber, para você ter sua moradia, para você ter suas coisas, não tem mais dinheiro. Então você vai ter que vir para cá e custear tudo praticamente. A não ser que você precise de uma caneta, o governo vai te dar uma caneta. Caso contrário, não. E aí? Então você vê que praticamente o governo japonês tirou o incentivo das pessoas virem para cá fazer o doutorado. Porque a vida daqui não sai muito barata. Então não é qualquer um que vai vir para cá. E tem muita mente brilhante de baixo custo. Baixo custo que eu falo assim, pobre, que não tem condições. E aí? Você vê que no Brasil tem vários exemplos disso. Da molecada aí, molecada de bairro de periferia, pô, conseguindo bolsas no exterior, porque estão conseguindo várias pontuações altas, conseguindo coisas, né, excepcionais. Mas você vê que são pessoas de baixa renda. Então o Japão fazendo esse tipo de coisa, ele espanta tudo as mentes brilhantes. É uma política inteligente? Não, é uma política burra. Por isso que eu falo que eles preferem sustentar os filhos dos outros a tentar fazer uma política que beneficie o Japão num todo. Porque dependendo da forma que a pessoa vier para cá estudar e dependendo do que de doutorado ela fizer, ou mesmo ela continuar trabalhando aqui no Japão e do que ela criar aqui com alguma startup, alguma outra coisa, isso vai beneficiar o Japão muito. Igual, por exemplo, você vê que o Japão está correndo atrás de engenheiros excepcionais para poder diminuir o tamanho do semicondutor no conglomerado rápidos. A TSMC está fazendo a mesma coisa. Só que o Japão está atrás, porque o Japão tem mente brilhante para isso? Não tem. Em vez de investir em cima disso aqui, para molecada, etc., e galgando, não. Ele tira todo o benefício. Ele quer deixar o benefício só para o povo japonês. Beleza, nada contra. Eles estão no direito dele. Só que depois quer fazer programas de incentivo para trazer o estrangeiro para cá, é só para usar os caras, é só para usar as pessoas. Então você vê que o karma bate, Você vê que o Japão está se fudendo agora. Por quê? Antes tentou usar os estrangeiros da melhor maneira possível, sugando a vida deles até o talo. Japão, o que você quer dizer? Porque antigamente não tinha hora extra. Década de 80, década de 90. Nós viemos para cá, foi opção. Mas nós tínhamos certos direitos? Nós não tínhamos. Se muitos de nós tivessem recolhido o Shakai Hoken desde aquela época, hoje não estava metade das pessoas que estão se lascando. Olha aí. Porque naquela época o Japão fazia vista grossa. E uma série de outras coisas. Tá? Então você vê que houve muita safadeza. Japão fazendo vista grossa para a quantidade de decassegues que vinham para o Japão. O Japão sabia que isso estava acontecendo na mão das empreiteiras. O Japão fez alguma coisa? Não fez. Só que agora está querendo fazer de novo. Só que com os asiáticos. E está dando problema. Você vê que o número de assaltos aumentou, o número de roubos aumentaram, o número de tráfico aumentou.
Você vê que praticamente quase todo dia sai número de tráfico, roubo, assalto, né? Fazendinhas, sabe? Os famosos ataques aqui do Japão, dos idosos sendo roubados, roubando colheitas inteiras. Na época do Covid, perto de onde eu morava, os caras estavam roubando porco, o filipino estava roubando porco. Os criadores de porco da outra cidade que eu morava lá, os caras estavam pulando dessa altura. A polícia falou, eu não posso fazer nada assim, se eu não investigar. Então eu preciso de prova, então vocês instalem câmeras. E olha aí, só que aí até acontecer alguma coisa, os caras já tomaram prejuízo. E aquele prejuízo vai ser ressarcido? Não vai. Igual o último agora que aconteceu, né, que saiu a notícia. O cara esperou um ano inteiro para ter a safra de cereja dele, e os caras foram lá e depenaram todos os pés de cereja do cara. E o cara tinha feito um empréstimo para poder comprar fertilizante, para poder adubar as árvores, etc. E aí? Quem que ficou no prejuízo? Então é muito tenso esse tipo de coisa, tá? E por mais que me critiquem agora, só que a grande maioria dessas coisas que acontece é estrangeiro que tem dedo de estrangeiro no meio. Por incrível que pareça. Né? Então vamos lá, continuando aqui. Em relação a esse programa, foi apontado no parlamento que uma revisão é necessária, já que aproximadamente 40% dos 10 mil beneficiários do apoio do ano fiscal de 2024 eram estudantes estrangeiros. Pronto, você já sabe o motivo. Eles não querem beneficiar mais os estrangeiros, tá? E acabou de dizer. 40% dos 10 mil beneficiários do apoio, a abertura às bolsas que o governo japonês tem, eram estrangeiros. E aí? Então você viu, né? Então praticamente vai ficar o quê? 100% só para japoneses. Acabou. Então vamos lá. Aqui. Pulando de matéria. Taxa de desemprego em maio no Japão. Quanto ficou? 2,5%. O que isso quer dizer? Que não mudou nada. Então se aparecer aquela empreiteira, aquela agência no Brasil falando, ó, tá aparecendo bastante emprego no Japão, ó. Troféu joinha. Estão mentindo na tua cara. Por quê? De acordo com o Ministério, né, de Assuntos Internos e Comunicações, a taxa de desemprego nacional no Japão em maio foi de 2,5%, inalterada em relação ao mês anterior. Então o que isso quer dizer? Que não mudou a parte de emprego no Japão, continua parado. Não houve aumentos na taxa de emprego. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, no caso, os assuntos internos, né? O número de pessoas empregadas em maio foi de 68,38 milhões, com um aumento de 720, é sempre esse número, 720 também. Eu nunca vi um número tão redondinho que o governo sempre coloca. Tá? Mas, continuando aqui, em relação ao mesmo mês do ano anterior, o maior número desde que os dados comparáveis se tornaram disponíveis em 1953. É estranho que é o maior número enquanto os dados foram comparáveis, só que não houve aumento. É um troço estranho pra cacete, não é? Então você vê que eles tentam ludibriar as pessoas da maior maneira possível. O número de empregos regulares e funcionários foi de 37,23 milhões, com um aumento de 480 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. O maior número desde que o número atual de coleta estatística começou em 2013. Só que o número de desempregados foi de 1,83 milhão, com uma redução de 100 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o quarto mês consecutivo de queda. Como resultado, a taxa nacional de desemprego, excluindo fatores sazonais, foi de 2,5%, permanecendo inalterada em relação a abril. Não faz sentido. O Ministério de Administração Interna e Comunicações declarou: acreditamos que a situação do emprego não é ruim, mas precisamos continuar monitorando de perto as tendências futuras para as pessoas empregadas e desempregadas. Se houve todo esse aumento de pessoas empregadas, como é que não subiu estatisticamente? Isso aqui ficou igual o mês de abril. Você viu como é que os caras mentem na cara dura? Nossa, não faz sentido. E olha só esses dados.
O número de pessoas empregadas foi de 68,38 milhões. Tá? Só que, então você vê que isso aqui é metade do povo japonês, que aqui no Japão tem uma média de 124 milhões. Então aqui já é praticamente metade. Só que empregados regulares é 37 milhões. Então é metade dali, ó, dos 68. Então você vê que metade desses 68 milhões aqui é gente fazendo arubaito, é gente fazendo bico. Não são trabalhadores regulares, ó, porque o número de empregados regulares e funcionários foi de 37,3 milhões. Então você vê que tem muita gente que está vivendo de bico, está vivendo de arubaito. Se a gente interpretar isso, metade da população ativa do Japão vive de arubaito. Pô, é tenso. Por que você acha que a economia não vai para frente? Por causa disso. Não tem como. Só que por que disso? Existe uma série de fatores socioeconômicos, tá? Para poder bater nisso aí. Mas de qualquer maneira, você vê que são números para trabalhadores regulares muito baixos. Praticamente é 1/4 da população japonesa. De população japonesa, sim, incluindo todo mundo, né? Japoneses e estrangeiros que estão aqui no Japão. Praticamente é 1/4. Porque se o Japão tem uma média de 124 milhões, 3, 6, 9, 12. É 1/4. Né? Fazendo de uma forma assim, né? Bem esdrúxula, bem grotesca. Mas é muito baixo para uma média nacional. E aí? Então, aquilo que eu venho falando, já venho trazendo para você. Se você que está no Brasil vindo para cá a trabalho, toma cuidado. Porque certos contratos de trabalho não vão te garantir emprego. Tá? Da mesma forma que tem acontecido, já falei no outro vídeo e vou relatar nesse de novo. Tem pessoas vindo para cá que eles prometem emprego, chegam aqui e não tem um emprego. A pessoa fica parada até abrir uma vaga. Tanto que uma das pessoas que trabalha com minha esposa, ela estava em Shiga. A agência mandou ela para Shiga quando ela veio para o Japão. Detalhe, é japonesa. Estava morando no Brasil. Tá? Veio para cá, estava morando em Shiga. Não conseguiu arrumar emprego para ela lá. A empreiteira não conseguiu arrumar emprego para ela. Entrou em contrato com uma outra e mandou para cá, onde que eu estou, estado de Gifu. Olha a diferença. Por isso que eu estou falando, está tendo muita safadeza nesse meio. Que não está sendo passado. Então, para você que pretende vir para o Japão aqui, toma cuidado. Venha com, como é que fala assim, com dinheiro bem bom. Tá? Tanto que essa pessoa que veio, que eu acabei de relatar, ficou 3 meses parado. É tenso, né? Isso fora outras pessoas que eu tenho conhecimento. Que aconteceu a mesma coisa. Só que com meses, uma teve 1 mês, outra teve 2 meses. Mas aconteceu a mesma coisa. Tá? Então tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Porque é aquela velha história. A questão da ética não é para todo mundo. Porque tem gente que para poder ganhar dinheiro vende até a mãe. Se a pessoa vende até a mãe, o que ela vai fazer com uma pessoa que ela não conhece? Toma cuidado, tá? Ah, japonês, você está sendo muito radical. Então tá. Pega a história do Brasil aí. Quantos assassinatos de família não houveram por causa de dinheiro? Tá? Então tá. Então, continuando aqui. Agora a oferta de emprego. Vamos lá. Tanto que, ó. Se não aumentar o volume, não tem como, né? 有効求人倍率は先月全国平均で 1.24 倍となり、前の月を 0.02 ポイント下回りました。都道府県別の有効求人倍率を就業地別で見ると、最も高いのは福井県で 1.86 倍、次いで香川県で 1.70 倍でした。 Então vamos lá. A taxa média nacional de disponibilidade de emprego em maio foi de 1,24 ou 0,02 pontos percentual abaixo do mês anterior. Então você vê que caiu.
Mas caiu nada. Porque 0,02 também é um nada. Mas caiu. Tá? Então você vê que não houve criações de novos empregos. E aí? Tá? De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, a taxa média nacional de emprego, que indica quantas vagas existem para cada pessoa procurando de emprego, foi de 1,24 no mês passado, 0,02 pontos percentual menor que o mês anterior. Eu não sei se vocês repararam que aqui eles não fizeram análise com o ano anterior. É igual a matéria ali do taxa de desemprego em maio. Eles não fizeram com o mês anterior, com o ano anterior. Olha que doideira. Por isso que eu falo que existem aquelas conveniências. Tá? Mas de qualquer maneira, analisando a proporção efetiva de emprego por prefeitura e local de trabalho, como sempre, se você acompanha o canal, deve se lembrar. Fukui. Fukui tem a maior vaga de emprego no Japão, tá? Com 1,86, seguido de Kagawa com 1,70 e Toyama com 1,69. Então, o que isso significa? Tem quase, dependendo, igual Fukui, tem quase, não é, mas é quase 2 vagas para uma pessoa. E as menores foram Osaka, Fukuoka com 1,05, seguidas por Hokkaido de 1,07 e Kanagawa com 1,8. Se você tirar os empregos, as taxas, no caso assim, os empregos especializados, tem menos de uma vaga para uma pessoa. Nesses assim, de Osaka que eu acabei de falar para baixo. Então você vê que são locais bem mais difíceis de arrumar emprego, por mais que você saiba falar japonês. Tá? A competitividade é muito alta nesses locais. Em Fukui, em comparação, é muito mais fácil você arrumar emprego. Tá? Analisando os números das novas vagas de emprego em 11 grandes setores, o único que apresentou aumento em relação ao mês passado foi o transportes e serviços postais, que aumentou 0,1%, no caso logística. Tá? Mas os outros 10 setores apresentaram queda. Acomodações, serviços e alimentação, então no caso turismo, tá? Apresentou uma queda de 19,3%. Atacado e varejo, aquilo que rege o emprego de uma boa parte dos brasileiros aqui no Japão que trabalham em fábricas, apresentou uma queda de 11,1%. Então você vê que cair no varejo de 11%, pô, é muita coisa. Educação e apoio à aprendizagem apresentou uma queda de 8,6%. E cadê o setor de manufatura, que eles não falaram aqui? A queda deve ter sido bem pior, porque eles não falaram. Tá? Você viu que o único que cresceu, de acordo com a matéria, foi setores de transporte e serviços postais, logística. O resto tudo caiu. E para não alarmar muito o mercado, eles não falaram nem da parte de manufatura, que é onde a grande maioria dos brasileiros trabalha. Então você vê que aquela cortina de fumaça, controle de dano, eles estão tentando usar. Mas se a pessoa souber fazer análise de dados, análise de informações, vai ver que existe um grande buraco aí. Então, o Ministério do Trabalho do Japão declarou: nos setores de acomodação e serviços de alimentação, grandes redes publicaram muitas vagas de emprego nessa mesma época, no ano passado. Tá? Portanto, a queda é significativa em comparação à mesma época do ano passado. Então, o que aconteceu? De um ano para o outro caiu 19%. É muita coisa. Por outro lado, acredita-se que o aumento nas novas vagas de emprego no setor de transporte deve-se à contínua escassez de mão de obra causada pela introdução dos limites de hora extras em abril do ano passado. E as tendências futuras precisam ser monitoradas de perto. Não adianta monitorar se você não faz nada. O que aconteceu? O Ministério
né, eu não lembro qual ministério que foi, ele revogou a licença de transporte dos Correios de Tóquio, pro lado de Tóquio e de alguns outros também. O que isso vai causar? Um caos generalizado no sistema de entregas de cartas e outras coisas. Então o que vai acontecer? O Correio vai ter que pedir ajuda às grandes empresas de logística do Japão, Kuroneko, Sagawa e outras, para poder suprir toda essa demanda. E nisso, dependendo, vai gerar o quê? Mais vagas de emprego para outros setores. Mas aquilo que era de economia do Correio se lascou. Ah, já falei, mas por que aconteceu isso? Diz a lenda, tá? Diz a lenda que o Correio não estava fazendo as verificações para ver se os motoristas estavam alcoolizados antes de trabalhar. E por causa disso, o Ministério foi lá e revogou a autorização de 5 anos. Bacana, né? Então já dá para você ter uma ideia que vai ter muito problema nesse ponto. Tá? Só que é aquela velha história. Se a pessoa saber falar um pouquinho e ler um pouquinho aí, vai ter oportunidade de emprego. Tá? Se ela tiver uma carteira de motorista aí. Então pode ser. Você vê que por um lado é ruim, mas por outro lado continua bacana. E como última matéria, vamos lá, olha só. Presta bem atenção nesses dados aqui. Para você que pretende se aposentar no Japão. Tá? E continuar vivendo no Japão. Tá? Não, porque tem gente que aposenta no Japão e vai para o Brasil. Então o governo japonês manda a aposentadoria para lá. Tá? Então, como é que faz assim? Como lá existe a conversão do dinheiro, o dinheiro pode render mais. Mas para você que vai viver aqui, presta bem atenção. No dia 27, hoje, tá, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou que a taxa nacional de pagamento dos prêmios de seguro previdenciário do ano fiscal de 2024 foi de 78,6%. Isso representa um aumento de 0,9 pontos percentuais em relação ao ano fiscal de 2023 e marca o 13º ano, então são 13 anos consecutivos de aumento. Tá. O Ministério atribuiu esse aumento à diversificação dos métodos de pagamento, aumentando o número de pessoas que utilizavam os aplicativos de pagamento e smartphone. Não, conversa fiada. Por quê? Você vê que o governo ele estava tentando tirar dinheiro de tudo quanto é lado das pessoas. Então você vê que aquelas pessoas que tinham aquele teto, que elas trabalhavam até um certo tanto para não pagar imposto, começou a ser cobrado agora. Porque você vê que, se eu não estou enganado, aquela lei de até tantas horas trabalhadas por semana para arumbaitos e part-times não pagava imposto, agora paga imposto. Parece que 20 horas, alguma coisa assim, já tem que pagar imposto. Tá? 20 horas por semana para arubaito, part-time, etc. Então você vê que aumentou o número de pessoas pagando imposto nesse ponto. Então o governo ele foi tentando tirar dinheiro das pessoas de tudo quanto é jeito. Está igual o Haddad no Brasil. Haddad está dando tiro para tudo quanto é lado para ver o que no que acerta é lucro. O Japão está fazendo a mesma coisa. Você vê que o Japão já não vai dar ajuda para estrangeiros. Tá? Você vê que vai ter as multas para as bicicletinhas aí agora para os ciclistas, né? E vai ter uma série de outras coisas, né, para os estrangeiros também. Aqueles que estão, como é que se fala assim, inadimplentes com, no caso, com imposto, dependendo, vão ter ou redução no visto ou vai ser negado o visto. Então você vê que está mudando muita coisa, principalmente para estrangeiros. Então, para você que pretende vir trabalhar no Japão, ou já está aqui, abra teu olho, tá? Fica muito esperto. Tá? Continuando aqui. No final do ano fiscal de 2012, havia 5,92 milhões de pessoas, né, de baixa renda totalmente isentas do pagamento de imposto, o que receberam um diferimento. Isso representa uma redução de 40 mil
em relação ao ano fiscal de 2011. Mas ainda o nível é elevado e as pessoas não estão incluídas entre aqueles que não pagaram imposto. Então você vê que eles estão tentando dar um jeito de pegar essas pessoas que estão isentas de imposto também. Tá? Em princípio, os prêmios do seguro são pagos pelas pessoas, no caso aquela contribuição com o governo ali, tá? Em pessoas de 20 a 60 anos. No final do ano fiscal de 2012, o número de assinantes da Previdência Nacional, excluindo a parte de pensão de funcionários, era de 13,68 milhões. Isso representa uma redução de 190 mil em relação ao ano fiscal de 2011, o menor número já registrado. E o Ministério do Trabalho do Japão analisou que o número de pessoas transferidas da Previdência Nacional aumentou devido à promoção de inscrições dos funcionários nas previdências para os trabalhadores de meio período e outros trabalhos temporários. É aquilo que eu acabei de falar agora, né? Na parte estatística ali, no caso, que era dessa de 68,38 milhões pagantes no Japão, mas apenas 37,23 são trabalhadores regulares, a outra metade é arubaito part-time. Então você vê que as pessoas em si, nesse ponto, elas estão ficando estranguladas. E aí? Tá. E você vê que o número de contribuições é cada vez menor no Japão. Então você vê que com esse número está se reduzindo, com esse número de contribuição no Japão, o que acontece? Em algum momento eles vão ter que aumentar os impostos de novo. Tá? Por província, Yamagata apresentou maior taxa de pagamento, com 87,45%. Em seguida, com Toyama, com 87,09%, Shimane, com 86,13%, e as menores taxas foram em Okinawa, com 71,32%, Osaka, com 72,51% e Fukuoka, com 74,52%. Então o que isso quer dizer? Que essas menores aqui devem ter um grande número de aposentados, idosos e etc., que fazem menos contribuições. E por outro lado aqui, no caso Niigata, Toyama, Shimane e outros aqui, né, tem menos idosos, tem mais pessoas ativas no mercado, pelo que deu a entender. Mas de qualquer maneira, já deu para você perceber que o número de arrecadação aqui no Japão está diminuindo ano após ano. Você vê que eles colocaram o número de 2012 e 2011. Você acha que eles vão ter os números de 2024 e 2025? 2023 e 2024? Lógico que eles têm. Por que eles não divulgam? Não passa nem vento, não passa nem agulha. Porque eles sabem o tamanho do problema. Por que você acha que o Ishiba fala, não vamos reduzir o imposto sobre o consumo? Porque ele sabe o tamanho do problema. Por causa dessa parte. Então você vai ver que quanto menos pessoas nascerem no Japão, que vão ser obrigadas, entre aspas, a pagar previdência o resto da vida, é pior para o Japão. A chance de dar um colapso na parte da previdência é muito maior. Então você vê que está aumentando o número de idosos cada vez mais e está entrando cada vez menos entrantes no mercado de trabalho. Porque um trabalhador regular, ele vai pagar mais imposto do que uma pessoa que faz um arubaito, questão de valores. Tá? Só que, se metade da população ativa é arubaito, então você já sabe que a arrecadação está indo muito pouco. Então você vê que você vai ver que futuramente, mesmo com a parte do Nenkin, que é a parte de seguro social, mais a parte que é o imposto sobre consumo, somados os dois, que vai para a Previdência, não está dando conta, dois impostos não estão dando conta de ver a parte de Previdência do Japão, o que você acha que você vai dar no futuro?
Por isso que eu falo para você de novo, por mais que você me xinga de chato, para você que pretende morar aqui no Japão, melhor você fazer um fundo de investimento aí, fazer investimentos em renda variável que te pague todos os meses, tá? Porque senão o troço vai ficar esquisito. Ah, japonês, e a renda fixa? Não rola. A renda fixa não vai te dar dinheiro todos os meses para poder suprir suas necessidades. A renda variável vai te dar, fundos imobiliários, etc. Então, para você que pretende morar e ter uma certa renda, tá, a famosa carteira previdenciária, você não pode fazer qualquer tipo de investimento. Já fica a dica. Tá? Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas não penso nisso. Ah, então aí você vê o que você faz. Que existem muito da renda fixa, renda variável, aí dá para você fazer. Tá? Mas para você que pretende ganhar todos os meses, com juros ali, você vai ter que fazer uma carteira previdenciária que te pague todos os meses, mensalmente. Então você não vai poder investir em qualquer coisa, porque não são todas as empresas que vão te pagar mensalmente. Tem empresas que vão te pagar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente e anual. Empresas que pagam anual vai te pagar uma vez só no ano. Compensa para você? Mas nem de longe. Semestralmente, mesma coisa. Trimestralmente, você ainda pode pensar. Mas você vai ter que pegar aquilo ali que vai te pagar em um mês e vai ter que dividir para 3. Então, se você não ganha muito bem naquele mês, que dê para os outros 2 meses, não rola. Bimestral a coisa já fica melhor. Bimestralmente vai ficar igual como se fosse receber o pagamento da pensão no Japão, que é uma vez a cada 2 meses. E tem aquele que é mensalmente. Você vai ganhar todos os meses. Tá? Então pensa muito bem nisso, vê a forma que você vai fazer. Tá? Eu gosto de investir muito no Brasil, porque você manda o dinheiro daqui para lá, rende. E se você levar em conta que você está ganhando por cota, se o seu dinheiro daqui rende mais lá, você vai comprar muito mais cota lá do que aqui. Então a sua chance de ganhar mais, dependendo lá, é aqui. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, sim. Tá? Também. Tá? Então tem muitas coisas que as pessoas meio que desconhecem, tá? Nesse ponto, mas se você tem certas dúvidas, procura, tá? Um corretor, um planejador, tá? Para te ajudar nesse ponto. É aquilo que eu... teve um rapaz que colocou, nos comentários do vídeo passado, ele é consultor. Conheço o serviço dele? Não conheço. Mas ele está proposto a ensinar as pessoas. Como é que ele vai fazer isso, eu não sei. Falei para ele, deixa escrito nos comentários como é que as pessoas podem entrar em contato com ele. Que ele falou que ele é um consultor lá no Brasil, etc. O canal não tem vínculo com ele. Tá? Então é por sua conta e risco. Mas parece ser uma pessoa idônea. Tá? Então você pode dar um voto de confiança para ele. Eu não dou, no meu caso, tá? Porque eu faço tudo por conta. Mas dependendo, se eu não tivesse conhecimento, poderia pedir ajuda dele. Tem o Denis também, que ele tem um canal no YouTube que fala de investimentos. Ele costuma olhar aqui os vídeos do canal também. Você pode procurar ele também. Eu não sei se ele faz esse tipo de serviço. Tá? Nunca me aprofundei conversando com ele para ver se ele faz esse tipo de serviço. Mas se ele fizer, ele pode te ajudar também. Da mesma forma, Denis, se você estiver vendo esse vídeo, escreve nos comentários como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Se você fizer esse tipo de serviço de consultoria, etc. Igual o outro rapaz lá também, eu não lembro o nome dele. Tá? Mas se ele vê, ele sabe quem que eu estou falando dele. Que ele falou, e aí mestre, que não sei o que. Deixa escrito nos comentários, qualquer coisa eu fixo nos comentários ali, como é que a pessoa entra em contato. Porque isso aqui vai ser muito imprescindível daqui para frente. Até se o Japão tivesse igual década de 80, 90, as pessoas ganhando dinheiro pra cacete, dá pra fazer uma poupança ali, tranquilo, tava sossegado. Mas o Japão acabou essa fase. Tanto que só para finalizar o vídeo, para você que pretende vir do Brasil para cá,
Se te oferecerem serviço abaixo de 1.200, não aceite. Porque abaixo de 1.200, a vida de uma pessoa aqui é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, se você tem o sonho de querer conquistar uma casa, alguma outra coisa, com 1.200 ainda é plausível, cortando gastos. Tá cortando muitos gastos. Vivendo sem viver de ostentação. Dependendo da forma que a pessoa fizer, ela consegue juntar uns trocados ainda. Caso contrário, não vai rolar. Abaixo disso não rola mais. A mesma coisa as pessoas que vivem aqui no Japão. Muita gente vai me criticar falando que 1.200 é pouco. Mas aí é aquela velha história. Vai depender do estilo de vida de cada um. Não dá para generalizar. Pelo amor de Deus. Não peguem seu estilo de vida como se fosse ponto de referência para todo mundo. Porque você tem um estilo de vida e eu tenho outro. Então, se você pegar uma média, dá para você ter uma ideia. Tá? Mas se você pegar só seu estilo de vida, sem comparação com os outros, uma pessoa sozinha, um casal que só um trabalha, casal com filho, você já dá para ter uma ideia. Então procura ter vários pontos de referência antes de fazer uma análise macro e soltar para o público. Tá? Não vai com aquela ideia, fontes da minha cabeça, porque não rola. Porque canso de falar que a sua realidade é diferente da minha. Por isso que eu não posso falar para você assim, amiguinho, vem aqui, vou te dar a mãozinha aqui, vamos juntos caminhar nesse campo de alecrim dourado. Não vai rolar. Porque eu não conheço a sua realidade. Né? Da mesma forma que eu não faço esse sistema, não faço assim, essa ajuda, essa consultoria. Tá? Quero futuramente no Brasil, né, tirar a certificação lá, para poder dar essa, como é que se fala, essa consultoria. Mas enquanto eu não tirar, eu sou formado em faculdade, etc, tem diploma, tem, mas não quero fazer esse tipo de coisa em questão de ética. Não tem outra palavra para fazer. Tá? Da mesma forma que eu te respeito muito, eu gostaria que as outras pessoas respeitassem também. E ética, hoje em dia, é o que as pessoas menos têm. Infelizmente. Japonês, por que você está falando isso? Porque você vê que tem muitos canais, seja YouTube, TikTok, etc., que para ganhar clique, escrevem títulos, fazem as coisas assim, muito clickbait, muito horrendas. Aí você entra lá, a pessoa não fala metade do que estava no título. Pô. E você coloca umas coisas assim só para angariar pessoas ali, para ganhar com propaganda. É errado esse tipo de coisa. Coloca um título que condiz com a realidade do vídeo. Pelo menos, no mínimo. Tá? Da mesma forma, no vídeo passado eu tinha falado sobre aquele problema psicológico que certas previsões que as pessoas fazem e colocam no YouTube. Saiu uma matéria até, não digo muito grande, mas até relativamente grande aqui no Japão, sobre essa histeria do 5 de julho. Eu só não trouxe nesse vídeo aqui porque não ia caber. Eu quero ver se eu gravo um outro vídeo com ele depois. Por incrível que pareça, eu falei num dia, saiu no outro a matéria. E tá dando essa histeria. E o problema é que não é só no Japão. Então isso traz problemas psicológicos para as pessoas? Trazem problemas psicológicos. Só que o que é isso? É falta de ética. No caso, para poder ganhar cliques, ganhar um monte de coisa, saem se espalhando um monte de besteira. Sem lógica. Pô, vamos ter um pouco de ética na hora de gravar certos vídeos. Tá? Mas, vida que se segue. Tá certo? Então eu espero que essas informações aqui te ajudem de alguma maneira a você planejar a sua vida no Japão e seu futuro. Porque tem muitos dados estatísticos aqui que dá para você ter uma ideia de como a coisa está indo, para onde que a coisa vai. E que se você não fizer nada, você vai ser engolido junto. Dica que eu dou. Então, vê muito bem como é que vai ser seu planejamento futuro. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e Maido!